Fazer as pessoas se sentirem culpadas por suas escolhas ou qualquer outra coisa não é a maneira como Deus age. O acusador e a fonte de culpa, segundo a Bíblia, é o próprio diabo. Ele é o nosso acusador, de acordo com o que está escrito em Apocalipse 12:10, que diz: porque foi lançado para a terra o acusador dos nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusam diante de Deus. A maneira como Deus age e trabalha na vida do homem, ela é completamente diferente da maneira que o diabo e Satanás ele age. Deus sempre vai nos convencer das escolhas e ações erradas, mas ele nunca tenta fazer com que nós venhamos nos sentir culpados por elas. Quando nós nos sentimos culpados por algo, a culpa tem o poder de nos pressionar e nos ferir profundamente. Mas quando nós somos convencidos piedosamente por Deus, é gerado dentro de nós uma convicção que traz a oportunidade de uma mudança e de um progresso da nossa parte. Nós não fomos criados para vivermos com sentimento de culpa. Deus nunca pretendeu que os seus filhos vivessem carregados de culpa. E é por isso que a nossa mente e o nosso corpo não conseguem lidar muito bem com esse sentimento de culpa. Se fosse desejo de Deus que nós nos sentíssemos culpados, Ele com certeza não teria enviado seu Filho Jesus para nos redimir de toda a culpa. Como Isaías escreveu em seu livro, no capítulo 53, verso 6, que diz: o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Foi Cristo quem pagou pelas nossas iniquidades e a culpa que elas causam. A nossa atitude como crentes em Jesus Cristo e como filhos e filhas de Deus deve ser de pessoas que foram libertas do poder do pecado. O pecado não tem poder algum sobre nós quando nós aceitamos o sacrifício que Cristo fez por nós, se entregando na cruz do Calvário. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que nós nunca mais vamos pecar, mas significa que quando fizermos, podemos admitir e receber perdão de Deus através de Cristo e ficamos livres de toda a culpa. Nossa jornada com Deus em direção ao comportamento correto e à santidade, ele é progressivo, e se tivermos que arrastar a culpa dos erros passados conosco, nunca faremos progresso em direção à verdadeira liberdade que há na pessoa de Jesus. Talvez esta seja a principal razão pela qual poucas pessoas realmente entram e desfrutam da herança prometida por meio de um relacionamento sincero com Jesus. No nosso futuro, com Deus, não há espaço para os nossos erros passados e para o sentimento de culpa. Eu gostaria de te fazer uma pergunta hoje. Quanto tempo você perde ou já perdeu na vida se sentindo culpado? É importante que você pense sobre isso, porque perder tempo pensando nos erros do passado é algo que Deus nos disse para não fazermos. Uma coisa nessa vida é certa: ninguém é perfeito. E a boa notícia é que Jesus Cristo veio realmente para aqueles que são imperfeitos. Por isso, confie nele. Pense sobre o que desencadeia em você o sentimento de culpa. Quando você comete um erro, por exemplo, ou quando você está pensando sobre algo que aconteceu no seu passado, ou quando vê alguém que fez parte do seu passado, e o sentimento de culpa ele é gerado dentro de você. Enfim, ore especificamente sobre esse incidente e confie que Deus pode te livrar desse sentimento de culpa. Nunca se esqueça, se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Essa é uma promessa que Deus fez para nós. Que Deus te abençoe grandemente e que pela graça de Cristo você viva livre de toda culpa, de todo sentimento que pode te aprisionar e te fazer refém de situações que já passaram, trazendo um peso de culpa sobre o seu coração. E que a bênção de Deus chegue para você e para toda a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus.